Olha só, iniciando mais um vídeo aqui, tá? O quarto de nível técnico, tá? Como eu falei anteriormente, vamos explanar mais a questão técnica. E este vídeo é especificamente sobre fundeios de embarcação. O que vem ser um fundeio de embarcação? Normalmente é prender uma embarcação no fundeadouro. Anteriormente eu tinha comentado que normalmente a Marinha ela tem um jargão próprio. E esse jargão é muito antigo, tá? Tanto é que alguns leigos acabam confundindo fundeio como colocar uma embarcação ao fundo. Na verdade, colocar uma embarcação ao fundo é colocar pique, só sobrar. Fundear é prender uma embarcação em um fundeadouro. Pode ocorrer que muitas vezes você tem que parar para manutenção, ou mesmo apreciar o ambiente, principalmente os cruzeiristas, os velejadores cruzeiristas, não os regatistas que só para competição, né? Mas os cruzeiristas, normalmente eles param numa enseada, numa região desolada, e eles precisam fundear. E algumas das embarcações, elas têm uma quilha falsa, acabam calando muito, tendo muito calado, e não dá para chegar até a praia próximo, e tem que ficar fundeado fora. Tá? Então a gente vai verificar que tem um procedimento técnico para você fundear de forma segura, não só para o meio ambiente, como para o teu equipamento. Um dos recursos, uma das ferramentas utilizadas para o fundeio são as âncoras ou ferros. Tanto é que numa inspeção naval, a autoridade naval, na polícia naval, quando chegar na tua embarcação, ela vai questionar: você tem ferro a bordo? Qual ferro que você tem a bordo? E vai soar estranho, uma vez que você vai estar numa embarcação de ferro, né? Porque antes, em tempos idos, na Marinha Arcaica, as embarcações todas eram de madeira. Bem que aqui na Amazônia ainda tem embarcação de madeira. E o único recurso de ferro que tinha a bordo, basicamente, eram as âncoras. Então eram dito ferros. E até hoje a Marinha usa essa terminologia. Tanto é quando você for preencher papéis lá para tirar a documentação da tua embarcação, você vai sugerir ferro, vai estar escrito qual ferro, aí o peso do ferro e etc. Então é essa a situação. Das âncoras ou ferros, o mais antigo é o almirantado. O almirantado é o rei dos ferros, ele costuma ter um maior poder de agarre. Eu acho que não fizeram uma âncora até agora com poder de agarre que a almirantado tem. Só que a almirantado tem um problema, porque nós temos as patas, unhas, a arte e o cepo. O cepo é que não deixa a âncora cair de lado. Se ela cair de lado, tá, ela perde o poder de agarre. É que nem uma picareta. Se você ainda não manusear uma picareta, é o mesmo princípio. Tem duas arte para fincar e um cabo. Esse cabo é que fosse uma alavanca. Tá? Você finca. Se você puxar a picareta para perto de você, você não tem força para puxar. Tá? Mas se você levanta ela a parte da arte, você faz uma alavanca, aí você consegue desunhar ela. É o mesmo princípio da âncora do ferro, tá? Almirantado. Almirantado caiu em desuso porque ela não tem como você guardar a bordo, ela ocupa muito espaço, causa muito acidente. Algumas embarcações que eu conheço ainda possuem o almirantado como recurso de fundeio a bordo, só que fica dependurado do lado de fora, normalmente ali próximo à murada, no bico de proa, ficam que nem brincos, é esteticamente horrível e causa acidentes, que pode danificar até o casco da tua embarcação, tá? Ali pela da parte de proa, tá? Nós temos a poita. A poita são blocos de cimento armado, normalmente com um arganel lá, com um olhal, onde se fixa a amarra, que são correntes para prender a âncora, e a boia, e fica ali uma boia flutuando, normalmente na cor laranja internacional. Isso é uma instrução da Marinha, tá? Que possa ser visto realmente de longe. Tá? Nós temos ali a poita. Tá? Para você que, digamos, todo final de semana fundeia, levanta, fundeia, suspende o ferro, então você já coloca uma poita ali para você chegar lá, só ligar um cabo, amarrar o cabo e pronto, acabou.
Nós temos a fateixa, assim, é uma âncora pequeno porte, com vários braços, também comumente chamada de busca-vida. Algumas pessoas jogam e fazem arrasto para resgatar cabos e outros objetos no fundo. Tá? Nós temos a patente é uma âncora que tem braço e arte articulado com os braços, só que ela precisa de muito peso, tá? Normalmente são utilizados para embarcação de médio e grande porte, a patente. Nós temos a âncora arado, que é uma espécie de arado, que também é uma espécie de âncora leve para embarcações miúdas. E nós temos a rainha a bordo das embarcações de esporte e recreio, que é a Danforth, tá? A âncora Danforth. Ela foi projetada há muito tempo pelo engenheiro naval Smith Danforth. É notável que ele colocasse o sobrenome dele com o nome da âncora. E essa âncora é uma das mais usadas do mundo. Por quê? Ela não precisa necessariamente ter muito peso. Ela tem um incrível poder de agarre, só perdendo para o almirantado. Tá? E ela com o mesmo princípio. Tá? Ela se fecha, ela é fácil de estivar a bordo, tá? Fica chatinha ali e você pode jogar e tudo mais. Tá? São as 3 âncoras. Tem outras, como a cogumelo e outras âncoras. Tá? As cogumelos normalmente são usadas muito para fundear a plataforma, que a maioria das plataformas hoje são flutuantes. Tá? Essa é a situação. Amarras. Amarras são recursos, são cabos correntes, cabo de aço, cabo de fibra sintética que prende a âncora ao navio. Tá? Aí você diz, eu nunca vi uma amarra de cabo de aço. Tem sim, fundeações fixas como bier e portos flutuantes, grandes plataformas são apoitadas em cima de cabo de aço. Tá? Mas normalmente as embarcações de esporte e recreio elas têm amarra de cabo de fibra. Tá? Tem amarra de corrente, amarra de cabo de fibra. E temos a mista também, que é fibra com corrente. Por quê? Normalmente a corrente ela precisa ser no início lá, amarrado à âncora, porque ela precisa estar com a arte deitada. Porque se ela tiver com a arte em pé, qual é o princípio? Desunhar uma âncora, você levantar a arte dela com uma alavanca, né? Então alguns cabos acabam flutuando e etc. E acaba elevando, perdendo o poder de agarre. É essa a situação. As amarras, elas têm uma medida, tá? Elas têm que ser divididas em quartéis. Os quartéis é a unidade de medida da amarra. Por que isso? Porque quando você for fundear, você precisa saber a profundidade. Tem uma fundamentação técnica que sugere, digamos, que você libere a quantidade de amarra 3 vezes a profundidade, etc. Então, ela é subdividida, tá, em quartéis de 15 braças. Uma braça é 1,83 centímetros, então nós temos 15 braças, 27,5 metros cada quartel. Tá? Há uma medida e uma forma de nós marcarmos o quartel. Cabo de fibra, normalmente a gente dá uma volta de cabo ali, um nó, do primeiro para o segundo quartel, do segundo para o terceiro, 2 nós de cabo, do segundo para o terceiro, 3 nós de cabo e assim por diante. Por quê? Você precisa, digamos, ver a profundidade e você venha a saber a quantidade de amarra que deve liberar para fazer uma fundação segura. Tá? E as amarras feitas com correntes, os elos são diferenciados. Os elos não são os comuns, aqueles redondinhos, tá? Eles oval. Eles normalmente têm uma malhete no centro para fortalecer ele. Por quê? Principalmente quando estão ligados o navio à âncora patente, que tem enorme peso. Conheço patentes aí de navio transatlântico de 10, 15 até 20 toneladas. Então, essas correntes ela tem esses elos reforçados por malhetes, senão eles deformam. Devido à pressão e esforço, eles acabam alongando. Tá? Então, eles têm são elos diferenciados. Tá? Essa é a situação. Tipo de fundo e área para fundeio. Como eu falei, para nós fundearmos, a gente precisa saber primeiro se a área é delimitada para fundeio. Tá? Você não pode fundear na área de canal, não pode fundear porta de eclusas, na área de cais, saída e entrada de embarcações e tudo mais.
Algumas embarcações elas possuem de grande calado, independente se é águas abrigadas ou oceano fora, tá? Iniciadas lá. O que pode acontecer? Vem transatlântico e só pode entrar ali no canal, principalmente aqui na Amazônia, em águas abrigadas, tem navios graneleiros, navios que movimentam matéria-prima como madeira, carga granel como milho, soja, etc. Eles só podem realmente entrar em na parte de águas abrigadas dentro do canal. E você não pode fundear ali. Além do mais, na carta náutica tem uma simbologia que você vê que é uma âncora pequena. Essa âncora é uma forma de informar que ali é uma área autorizada para fundeio. Tá? E atentem para isso. Como eu vi, precisa saber da profundidade, tipo de fundo, se areia, lama, pedra, lodo ou cascalho, mas tem algumas situações que não são fundos de boa tensa, ou seja, não são fundos que oferecem um fundeio seguro. Tá? Principalmente aqui na Amazônia, no rio Amazonas, por ser um rio muito novo, que está formando seu leito ainda, ele arrasta muito galho de árvore, e tem muita região que é muita galharia. Se você jogar a tua âncora ali, sem realmente saber o que tem ali embaixo, fatalmente você vai perder tua âncora. E não é um recurso barato. Tá? Então, é atenção para verificar isso aí. Para você fazer um fundeio seguro, é importante que você veja a profundidade, veja o fundo que representa lá. Tá? Normalmente na carta náutica está lá escrito a profundidade, o tipo de fundo, A é areia, L lama, P é pedra, tem essa abreviatura toda. Tá? Bom, fundeio seguro. Se você estiver no mar calmo, tranquilo, sem muito vento, 3 vezes a profundidade é o ideal. Se você mediu ali, tem 30 metros, e o batímetro vai te dar isso muito bem. Então, usa o plumo de mão. Se tua embarcação, tu gosta daquela navegação rústica, antiga, usa o plumo de mão. Aí você verifica a profundidade, tem 30 metros. 30 metros é o quê? Um pouco mais de um quartel. Então, libera 3 quartéis, joga 90 metros de amarra. E isso vai fundear de forma adequada. Ah, a corrente é forte, o vento está forte, está vindo uma chuvinha ali, joga 5 a 7 vezes a profundidade. Vendaval, forte vento, corrente muito forte, é de 7 a 10 vezes a profundidade. Tá? Então, essa situação tem que ser observado sempre desta forma. Tá? Verifique se você está Verifique sempre se você está numa área autorizada para o fundeio, tá? Para você não ter problema com a polícia naval, não ter problema com os outros colegas, tá? Velejadores e tudo mais. Tá? Verifiquem isso aí. Para você atracar, ancorar e atracar em boias e poitas, tá? Como eu falei anteriormente, se você tem o hábito de todo final de semana sair para velejar, tua embarcação é cabinada, portanto, já é um certo peso, você não vai colocar em cima da carretinha de encalhe, rebocar para casa, você não tem um título na entidade náutica, a própria Marinha sugere uma região de fundeadouro, tá? Você vai lá, pede autorização da autoridade portuária, escreve a tua boia, ela tem que ter um padrão, laranja internacional, apoitar ela local seguro, e é um patrimônio seu, tá? Embora estando no ambiente público, é um patrimônio seu. Se chegar alguém lá, se você chegar para apoitar a tua embarcação, tiver alguém já apoitado lá, conversa, seja cortês, como todo marinheiro é, e a gente tenta resolver da melhor forma. Mas o que você tem que fazer sempre é manter ela sempre limpa, sempre bem pintada, até mesmo para você não ter como obstáculo à noite, tá? Colocar aquelas faixas refletoras, algumas embarcações navegam à noite, pode passar por cima da tua poita. Tá? Essa situação, por cima da tua boia, porque na verdade a poita fica lá no fundo, são aqueles blocos de cimento armado. Você se aproxima, normalmente é solta-vento. A mesma situação de você atracar contra bordo de outra embarcação. Você sempre se aproxima a solta-vento da boia, tá? Com um ângulo de 30 graus, joga o cabo, amarra, aí você fica apoitado ali, tá? É essa a situação. Boia de arrinque. Boia de arrinque é um recurso, é uma boia de pequeno porte, também de laranja internacional. Algumas embarcações
mantém as verdes, tem umas verdes que é por ferro de borete, a encarnada por ferro de bombordo, tá? Para as embarcações de grande porte. Por que a boia de arrinque? A boia de arrinque, na verdade, é um recurso que delimita onde está o teu ferro. Já vi gente perder ferro simplesmente por causa de falta de um recurso barato desse, como a boia de arrinque. É uma pequena boia flutuante, tá? Com uma pequena cabo que liga lá no ferro e fica flutuando. Até mesmo delimita uma área entre o teu ferro e o bico de proa da tua embarcação, evitando com que as pessoas naveguem ali. Algumas embarcações com grande calado simplesmente vai enroscar ali naquela amarra. Vai causar dano na hélice deles, causar dano na tua amarra. Então é importante que tenha essa boia de arrinque, tá? É um recurso também usado para fundeio. Mantenha sempre ela a bordo. Bom, uma situação também que posteriormente, num vídeo posterior, que a pretensão minha é fazer um vídeo agora de material de salvatagem, até mesmo por pedido de alguns amigos meus, material de salvatagem, tá? Colete salva-vidas, boia, balsas infláveis, balsas rígidas, recursos que possam oferecer o mínimo de segurança para as pessoas quando tem uma situação de sinistro e têm que abandonar a embarcação. O drogue ou âncora de mar é justamente com essa finalidade, tá? Uma âncora de mar, o drogue, é igual aquelas birutas, aquele saco de coar café sem fundo. Tá? Elas ficam flutuando no mar, evitando a deriva da embarcação para fora do acidente. Por quê? O que sugere a área de salvamento e sobrevivência no meio aquaviário? Quando uma embarcação vai para o fundo e você tem um equipamento a bordo chamado EPIRB, esse equipamento vai te dar informações via satélite, latitude, longitude, onde aconteceu o sinistro, e a guarda portuária vai, através dessas informações, vai até você. Tá? E não é conveniente, aqui em águas abrigadas, em lagos e rios, é conveniente que você consiga chegar até a margem, que você vai ter pequenos frutos, vai ter como secar a tua roupa, evitar hipotermia e tudo mais. Em alto mar, não é conveniente, por mais que você seja um campeão olímpico de remo, tá? Você não vai sair daquela área, você não vai chegar em canto algum, você vai desgastar, porque o salvamento e socorro vai dar a partir dali, da onde você prestou informação de onde você estaria. Então é conveniente que você fique ali. Então, drogue, ou âncora do mar, faz muito bem esse papel, tá? Fazendo com que você não se desgarre fora daquela área. Tá? E também alguma embarcação de esporte recreio, veleiro, houve danos ali nos estais, houve dano, rasgou a vela, tem que substituir a vela e tudo mais, e está numa regata, não é conveniente que saia daquela área, então pode jogar o drogue, a âncora de mar, que vai te manter ali fixo, tá? Uma outra situação é que você tem que considerar a questão, quando você vai para regiões desoladas, você liberou 3 quartéis, 90 metros de amarra, e está próximo de um coral, próximo de uma praia, ou próximo de um pedral, verifique que tua embarcação pode, durante a noite, muda o vento, dar 360 graus ao redor do eixo da âncora. E se você estiver muito próximo da praia, muito próximo do coral, muito próximo do pedral, consequentemente, a tua embarcação vai ser danificada. Então é conveniente que você sempre verifique esse raio de ação de 360 graus. Aí, se você liberou 3 quartéis de amarra, consequentemente você tem 90, 100 metros de amarra ali. Então imagina, você nunca deve ficar com uma distância inferior de uma ponta, menos de 150 metros. Tá? Essa é a situação que você tem que considerar. E uma outra situação faça sempre os ajustes, os reparos, a manutenção dos seus equipamentos. Até mesmo porque, se a autoridade naval chegar lá, ver uma âncora mal cuidada, um cabo já puído e tudo mais, para você, ele vai te dar uma canetada. Tá? Aí você me pergunta, poxa, a minha casa está mal pintada e nem por isso o prefeito vem me encher, né? Então a situação é o seguinte. Então, a situação é o seguinte. A autoridade naval sabe que um barco mal cuidado, seus equipamentos mal cuidados, é um barco que pode gerar algum acidente, fazer água aberta, derramar óleo no rio, óleo no mar. Então ele vai exigir, vai cobrar que a embarcação esteja e seus equipamentos em dia na sua manutenção.
Então é importante, se você está fundeando próximo à beira-mar, você tem que adoçar as amarras e o ferro. Jogar açúcar? Não. Porque é um termo de marinha que a gente diz, porque normalmente a amarra, principalmente aquela amarra de corrente, aquele ferro que é a âncora, que é de ferro, ela vem com a salinidade de lá. Jogar dentro do paiol de amarra vai oxidar inclusive a estrutura da embarcação. É importante que lave esse equipamento com água doce para que ele venha a ter uma longevidade um pouco maior, tá? Para que possa realmente suprir a necessidade, até mesmo porque esses recursos não são baratos, tá? Bom, gente, final de mais um vídeo curto. Como eu prometi para os senhores, eu vou tentar sempre fazer um vídeo sempre neste nível, tá? De 20, 25 minutos, juntamente para que os senhores não percam muito tempo. E outra coisa, te inscreve aí no canal, tá? Curte, não custa nada, e compartilha com alguns companheiros que possam gostar desse tipo de assunto. Ah, você não vive na atividade náutica? Sim, mas um dia você vai comprar uma lancha, um dia você vai querer velejar, e você já tem conhecimento. O mais importante é o conhecimento, tá? Gravando isso hoje, dia 13 de dezembro de 2023, dia do marinheiro, para todos os marinheiros aí, o Mar de Almirante.